Nós vamos ter aqui um momento de batismo. Se quiser vir. Eu vou ler com vocês aqui um texto. O texto está lá em... Chega o dia para todo mundo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Preocupa não, gente, criança é assim mesmo. Bom demais. Dura aquelas igrejas que a gente vai que não tem uma criança fazendo barulho. Bom é aqui, os meninos têm 2 filhos, 3 filhos, tem gente falando em 4 filhos, se bênção, isso aí. Espero que tenha barulho de criança aqui durante milênios, aqui, cheio de criança fazendo barulho. Num país em que as pessoas não consideram mais ter filho, coisa boa, a gente batizar crianças, por exemplo, aqui, estou brincando. Bom, acho que é bom sempre a gente comentar um pouco a respeito de batismo aqui. Você me lembra muito, Sasha, uma pessoa que eu estava conversando agora recentemente, e conversando com ela a respeito da diferença entre o que é religião e o que é espiritualidade. A diferença é muito simples. A diferença é só o sentido. Só isso. Absolutamente nada diferente disso. Então, por exemplo, nos dias de João Batista, é provável que vocês saibam, João Batista batizava numa região próximo do Jordão, na parte mais ao sul, próximo do Mar Morto, onde recentemente foi descoberta uma série de pergaminhos lá no que os arqueólogos chamam de comunidade Qumran. Inclusive, há uma probabilidade muito grande que João Batista tenha passado boa parte da vida dele ali. Aquela comunidade era formada de ex-sacerdotes que não encontravam mais o seu lugar em Jerusalém, porque em Jerusalém os sacerdotes, naquele momento, nos dias de Jesus, eram colocados pelo Império Romano. Então, um grupo de sacerdotes, um grupo de levitas, decidiu sair daquele lugar e formar uma comunidade ali, perto do Mar Morto, próximo do Jordão. Muito bem. Naquele lugar, os sacerdotes que estavam ali não tinham mais o templo, eles não tinham mais o altar. Então, eles não tinham mais as mesmas cerimônias que eles faziam antigamente lá no templo de Salomão, naquele momento, o templo de Herodes. Então, eles faziam cerimônias com água. Então, talvez você se surpreenda. Talvez você ache isso estranho. Quando João Batista aparece batizando com água, ele não está fazendo em si mesmo absolutamente nada novo. Vou repetir. Quando João Batista chama uma pessoa, derrama água sobre a cabeça dela ou coloca ela dentro do Rio Jordão e ela é batizada, ela é mergulhada em água, é retirada aí, e a Bíblia mostra os casos todos, tá? De pessoas que entram na água, de pessoas que são aspergidas com água, pessoas cuja água é derramada na cabeça, tem para todo gosto. A questão não é essa. A questão não é o fato em si. A questão é, qual é o sentido disso? É esse o grande detalhe. Porque o sentido é o que vai fazer a distinção entre o que é religião e o que é espiritualidade. É só isso. É interessante a gente pensar, nos dias lá de trás do povo de Israel, falando a respeito de altar, havia um tipo de cerimônia, havia um tipo de sacrifício, havia um tipo de oferta, que era chamado de oferta pelo pecado, sacrifício pela culpa. Todas as civilizações ao redor de Israel faziam exatamente a mesma coisa. Qual a diferença? O sentido. Em todas aquelas civilizações, e até hoje, algumas pessoas estão fazendo determinadas cerimônias para serem perdoadas. Em Israel, a cerimônia é para que o ofertante não tivesse dúvida do perdão. Entenderam? Então, quando nós batizamos uma pessoa, nós não batizamos para chamar a atenção de Deus. Esse é o objetivo da religião. Nós batizamos para que a nossa atenção a respeito do que está acontecendo nunca se perca. Então, nós não batizamos com água como quem diz assim, Deus, olha a Sasha, que bobagem. Nós batizamos como quem diz assim, ela é a minha filha amada
em quem eu tenho prazer, de tal forma que ela nunca mais se esqueça. Não é Deus que está sendo lembrado, somos nós que estamos sendo lembrados a respeito daquilo que já é. Amém? Então, pessoal do Ministério Infantil aí, que faz muita questão de estar aqui acompanhando esse movimento, se quiser se aproximar aqui, tia Andréia, por favor. Estou vendo que você está preparada para dizer alguma coisa. É um privilégio mesmo, viu, Sacha, ver o quanto o Senhor tem movido na sua vida, né? E a sua entrega, e repartir com a gente, todos nós, a sua família, esse testemunho de que aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, que foi o que o Cláudio acabou de falar, né? Porque não só o Senhor nos adota, mas nós também precisamos ter consciência e revelar que somos filhos, que a receber a filiação do Senhor. Essa é a nossa identidade em Cristo, sabendo que Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Amém? Privilégio. Amém. Que bom, coisa boa. Nós temos aqui, vocês já sabem disso, nós temos aqui uma prática, que é, ao batizar, buscar um nome para essa pessoa. E eu vou te apresentar o seu nome, que eu encontrei meditando em Deus, e talvez ele te surpreenda. Eu quero te batizar com o nome Glória. Glória tem muitos sentidos. O sentido que eu quero trazer para você, para esse nome, é brilho. Glória como quem brilha. Que por todos os lugares por onde você passar, Sacha, o brilho no Senhor seja refletido na sua face. Brilho também é beleza, brilho também é bom. Quando Deus diz que fez todas as coisas e aquilo era bom, a expressão original também é belo. Quando Jesus nos chama para boas obras, Ele nos chama para belas obras. Você tem brilho, o brilho de uma pessoa que é bela. Por isso, brilhe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te batizo. E o seu nome é glória. E o seu brilho traz o invisível para o visível. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meu amigo Marcos está aí? Por favor. Quem quiser tirar foto, fica à vontade. Não, minha não. Minha esposa que falou. Coisa boa, mulher ciumenta, né? O cantor não fica sem água. Muito bem. Dia muito especial, dia de irmãos Fortaleza, né? Fortaleza, dia de irmãos de Fortaleza. Mas ela é de Goiânia. É de Goiânia? Ah, é? Ah, coisa boa. Você tá falando macho, então já era. Bom, para quem não conhece, Marcos Almeida já esteve com a gente aqui algumas vezes, há alguns anos. Amigo do Paulo Júnior, evidentemente ele deixa sempre aquele abraço. Gostaria de estar aqui batendo esse papo com a gente aqui, mas está lá em Floripa, né, como ele deve ter te falado. Sim. O Marcos, alguns meses atrás, me liga e fala assim: Cláudio, seguinte, e ele solta o mineirês dele de vez em quando, é até divertido. Ele, é o seguinte, meu irmão, bom demais aí? Bom demais. Tem o pessoal do Globo Repórter,
perguntando, está pedindo uma pessoa que quer conversar com um pastor aí da igreja, daí de Goiânia, porque percebeu que Goiânia tem uma quantidade muito grande de evangélicos e tal. Eu falei, Marcos, mas é com o Paulo Júnior essa conversa, né? Tem gente muito melhor aí. Não, escuta o cara lá. Aí ele me liga, o produtor me liga, né? Eu te contei essa história? Ele me liga, aí eu falo para ele assim, Joia, você quer conversar com um pastor? Olha, tem lá um pastor lá na igreja muito jóia, muito conhecido, o Brasil conhece bem, o pastor Paulo Júnior. Ele falou, não, eu conversei com o Marcos lá e com você mesmo, que a gente queria falar. Eu falei, não, rapaz, você quer a representação de um pastor em Goiânia? Aí eu fui citando nomes mesmo, eu não estou de sacanagem, não, estou falando sério. Fui citando nomes, fui citando, gente muito melhor, gente enfim, né? E aí o cara insistiu muito. Falei, então tá bom, então tá. Mas é o seguinte, a gente só tem o sábado pela manhã do dia tal para gravar. Eu falei, joia. Então vai ser numa galeria de arte. Ele, falei, uma galeria de arte? Porque eu vou estar com um grupo lá, exatamente um grupo que se reúne para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e a gente vai estar numa galeria de arte. O cara falou, como? Galeria de arte? Você está doido? O que você está pensando, né? Aí ele falou, desculpa, deixa eu voltar aqui no chefe. Aí voltou, me ligou uns 2 dias depois, tá bom, a gente vai lá. Mas pode ser na galeria tal? Eu falei, não, já marquei com a turma na galeria tal, na galeria Cerrado, sugiro a vocês que conheçam, inclusive. E aí, conversa vai, conversa vem, acabaram indo, e aí a primeira pergunta que o Chico Regueira fez lá foi, por que uma galeria? Né? E aí tem a ver com a nossa conversa. Sim. Por quê? Porque nós estávamos nos propondo no grupo lá de casa a fazer uma leitura dos profetas, que é a parte menos lida da Bíblia, exatamente porque ela não é fácil. Há uma complexidade. Lutero, quando fez a tradução para o alemão, os próximos dele diziam que ele falava assim a respeito dos profetas, principalmente os profetas menores. Ele falava assim, esse povo é muito complexo, muito confuso, eles não falam coisa com coisa, um assunto não tem nada a ver um com o outro. Meio ambíguo, né? Meio ambíguo, né? Complexo. E é mesmo. Por quê? Porque o profeta escreve através da arte. Então é essa o início da nossa conversa aqui. Mas se apresenta, se você quiser trazer uma música, inclusive, como você fez na primeira reunião aí, para poder participar, fica à Prazer vontade. demais, gente, estar aqui. O Paulo Júnior não veio, mas a gente está lá na casa dele. Está lá tomando conta lá da casa dele. Na verdade, eu vim para trazer o Joaquim, que é o meu filho, né? Achei que era por minha causa. Não, também, mas, né? Tem uma razão principal, assim, né? Que quando saiu a ideia da Amazon Mission lá, né? Que a gente nem passou o vídeo, né? Não passou o vídeo. Vai passar depois, talvez, né? Mas mais de 100 jovens, a partir de 13 anos, estão agora embarcando, né? Já estão em São Paulo, saíram daqui, estão em São Paulo em direção a Manaus. Né? Nessa logística brasileira maluca, você tem que ir para São Paulo para ir para Manaus. E quando saiu essa ideia, eu falei assim, o Joaquim tem que estar lá. Liguei para o Matheus, cara, quer um FII para você criar aí? Vou mandar o Joaquim para você. Não, manda para cá que vai ser bom demais. Então tudo aconteceu assim, dentro da certeza de que a nossa relação sustenta a chegada do Joaquim, que seria uma bênção, e foi mesmo, está sendo uma bênção. A gente chegou ontem de madrugada, vindo de Fortaleza, inclusive, né? A gente passou a virada de ano lá. Quando eu falei com o Paulo Júnior que a gente estava trazendo o Joaquim, que ele nem sabia, né, que o Joaquim estava viajando com a turma, ele falou, não, fica lá em casa. E aí eu falei para o Cláudio, então amanhã você fala com a gente lá na SAL, e é um privilégio estar aqui num lugar que é uma referência não só para Goiânia, mas para o Brasil e para o mundo. Eu acho que você tem um pouco dessa noção, né? Do que vocês vivem aqui é tão especial. Na primeira reunião, o Marcelo pediu uma música, eu não cantei, ele ficou triste. Falei, né? Quase que foi embora. Mas eu vou cantar essa canção porque ela fala sobre poesia. Ela tem um verso lá, eu estava lembrando. Você antecipou a coisa, tá vendo? Que fala sobre essa relação nossa com Jesus. É uma relação que nos devolve para a poesia, né? Ela se chama De Manhã.
Tá legal aí o som? Tá chegando o violão? Pode ser um pouquinho mais aqui pra mim o violão. Boa. De manhã eu canto. Quem sabe, vai. Uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo de que me ouvirá, pois você jurou que estaria perto. Perto de mim. E eu vou cantando. Deus me abraçando, e eu vou cantando, e Deus me abraçando vai distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia. Me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A ele todo canto. Amém. Para, 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 para. Essa parte é boa. Para, 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 e importantíssima. Para, 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 para. Lá do início, vai. De manhã uma nova canção pra você, amigo. Eu estou certo de que me ouvirá. Você jurou. Perto de mim, e eu vou. Vai cantando. Deus me abraçando. Vou cantando, e Deus me abraçando vai distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia. Me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A ele todo canto.
nele todo canto. Canto perto de ti. Para pa pa para pa para para pa 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 para. Coisa boa. Eu só queria dar um testemunho, porque esse homem aqui, ele foi boca de Deus durante um período assim, bem de vale da minha casa. Já te falei isso, não sei nem se você lembra, deve ter ouvido isso com frequência. Mas assim, no início do meu relacionamento com a Camila, assim, logo quando a gente tentou engravidar, foi um momento bem difícil, assim. Durante 12 meses, a gente passou por 4 gestações. Uau. E foi muito difícil. Muito, assim, muito. Eu lembro... o choro é até de gratidão. Porque foi muito difícil. Assim, a Camila... Eu estava sofrendo, imagina quem estava sentindo esses hormônios, essas gestações perdidas e a última foi bem difícil, porque deu para ver o fetozinho. Foi bem difícil. Nessa terceira, cara, a Camila virou assim, chegou a falar assim, será que Deus quer que a gente fique junto? Aí eu já liguei pro Paulo Júnior e falei, meu irmão, se eu tiver uma carta com você na manga, eu quero usar ela agora. Você corre aqui para casa, porque tá difícil aqui, cara. Às vezes até eu tô duvidando também. Então, assim... Mas teve uma música do Marcos Almeida que Deus deu para ele, que chama Ser Valente. E ela sustentou a gente em muitas madrugadas difíceis, sabe? E logo depois, e hoje eu posso celebrar que a minha terceira filha está nascendo agora, esse mês, em janeiro. Isso é especial para nossa casa, viu? Deus. Minha esposa vai ficar assim, revoltada, mas é porque ela tá no chá de fralda que as amigas fizeram. Mas aí depois ela vê no YouTube, tá tudo certo. Canta essa música aí pra nós. Né? Você tem coragem de não cantar? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ficar em pé depois dessa aqui. Porque... Não, e tem tudo a ver com Goiás, essa música, porque ela foi escrita, pelo menos, sei lá, 80% dessa música foi escrita em Pirinópolis, né? A história é um pouco longa, mas um dia eu vou contar para vocês que envolve assombração, envolve vários causos goianos, né? Ontem eu estava contando para você, acho que o que eu falei para o Raul também, não sei... mas, enfim, é uma música que tem esse DNA de Goiás nela, né? Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segurar no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga.
medo estraga, o medo e mais nada. Long, lonely, long. O medo se vai. E quando eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. Vamos organizar esse coral assim, ó, vai. Ouça a voz. Quem tá do lado direito vai cantar a primeira. A me dizer: ser valente, ser valente. Continua assim, vai. Ouça a voz do alto. Quem tá do lado esquerdo vai cantar assim, ó. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir, vai. Ouça a voz. Então, essa música é uma música que você não pode cantar para Deus. Não faz sentido nenhum, né? É porque às vezes eu vejo o pessoal ser valente. Na verdade, é Deus que está cantando pra gente. Acho que é por isso que essa música é tão esquisita, né? Porque e o lance de ter duas vozes, né? Tem um ser valente, ser valente. É porque a gente escuta o outro cantando pra gente. E é assim que Deus fala. Deus usa a boca de gente. Também usa pedra, usa passarinho, mas que bom que ele usa gente. Então, que bom que você trouxe essa música, cara. E é uma canção que eu não enjoo dela, porque não tem como enjoar da voz de Deus. Deus dizendo pra gente, o que falta pra gente é coragem. Não nos falta direção, não nos falta orientação. A gente sabe, na maioria das vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente usa a religião para adiar a decisão. Até de um jeito mais assim, parecendo espiritual. Vou orar mais. No próximo culto eu vou ver o que é. Será que é isso mesmo? Mas Deus já falou com a gente. Atravessa esse Jordão. Atravessa esse Jordão. Vai. Moisés já morreu. Morreu. Agora é contigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, ser forte e corajoso. Ser valente. Ser valente. Vamos lá, coral. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto. Ser valente, ser valente. Obrigado, Senhor. Amém.
Muito bem, deixa eu ver se eu não te atrapalho daqui para frente. Eu vou trazer aqui, Marcos, alguns elementos que nós conversamos na primeira reunião e fique de novo à vontade aí para interromper, para acrescentar, para trazer uma música. Eu quero te convidar para olhar comigo o dia em que o artista e o profeta se encontraram. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 18, você vai ler junto comigo aí o dia em que Jeremias se encontra com o oleiro. Para quem não sabe, às vezes a gente fala de coisas que parecem óbvias e nem tanto. Eu estava comentando na primeira reunião, eu tenho um tio que é paraplégico, ele era do mundo da eletrônica, e num determinado momento ele decidiu que ele iria trabalhar exatamente como oleiro. Então eu era bem novo, criança mesmo, meus pais pegavam o carro e iam aqui na direção de Hidrolândia. Ele tinha uma chácara ali onde é o pedágio hoje. E era muito comum eu chegar lá e o ver como Jeremias vai ver esse oleiro. Então eu chegava lá, estava o meu tio sentado com uma roda que gira. Como ele não... Nós vamos ter aqui um momento de batismo. Se quiser vir. Eu vou ler com vocês aqui um texto. O texto está lá em... Chega o dia para todo mundo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Preocupa não, gente, criança é assim mesmo. Bom demais. Dura aquelas igrejas que a gente vai que não tem uma criança fazendo barulho. Bom é aqui, os meninos têm 2 filhos, 3 filhos, tem gente falando em 4 filhos, se bênção, isso aí. Espero que tenha barulho de criança aqui durante milênios, aqui, cheio de criança fazendo barulho. Num país em que as pessoas não consideram mais ter filho, coisa boa, a gente batizar crianças, por exemplo, aqui, estou brincando. Bom, acho que é bom sempre a gente comentar um pouco a respeito de batismo aqui. Você me lembra muito, Sasha, uma pessoa que eu estava conversando agora recentemente, e conversando com ela a respeito da diferença entre o que é religião e o que é espiritualidade. A diferença é muito simples. A diferença é só o sentido. Só isso. Absolutamente nada diferente disso. Então, por exemplo, nos dias de João Batista, é provável que vocês saibam, João Batista batizava numa região próximo do Jordão, na parte mais ao sul, próximo do Mar Morto, onde recentemente foi descoberta uma série de pergaminhos lá, no que os arqueólogos chamam de comunidade Qumran. Inclusive, é uma probabilidade muito grande que João Batista tenha passado boa parte da vida dele ali. Aquela comunidade era formada de ex-sacerdotes que não encontravam mais o seu lugar em Jerusalém, porque em Jerusalém os sacerdotes, naquele momento, nos dias de Jesus, eram colocados pelo Império Romano. Então, um grupo de sacerdotes, um grupo de levitas, decidiu sair daquele lugar e formar uma comunidade ali, perto do Mar Morto, próximo do Jordão. Muito bem. Naquele lugar, os sacerdotes que estavam ali não tinham mais o templo, eles não tinham mais o altar, então eles não tinham mais as mesmas cerimônias que eles faziam antigamente lá no templo de Salomão, naquele momento o templo de Herodes. Então eles faziam cerimônias com água. Então talvez você se surpreenda, talvez você ache isso estranho. Quando João Batista aparece batizando com água, ele não está fazendo em si mesmo absolutamente nada novo. Vou repetir. Quando João Batista chama uma pessoa, derrama água sobre a cabeça dela ou coloca ela dentro do Rio Jordão e ela é batizada, ela é mergulhada em água, é retirada aí, e a Bíblia mostra os casos todos, tá? De pessoas que entram na água, de pessoas que são aspergidas com água, pessoas cuja água é derramada na cabeça, tem para todo gosto. A questão não é essa. A questão não é o fato em si. A questão é
qual é o sentido disso? É esse o grande detalhe. Porque o sentido é o que vai fazer a distinção entre o que é religião e o que é espiritualidade. É só isso. É interessante a gente pensar, nos dias lá de trás do povo de Israel, falando a respeito de altar, havia um tipo de cerimônia, havia um tipo de sacrifício, havia um tipo de oferta, que era chamado de oferta pelo pecado, sacrifício pela culpa. Todas as civilizações ao redor de Israel faziam exatamente a mesma coisa. Qual a diferença? O sentido. Em todas aquelas civilizações e até hoje, algumas pessoas estão fazendo determinadas cerimônias para serem perdoadas. Em Israel, a cerimônia é para que o ofertante não tivesse dúvida do perdão. Entenderam? Então, quando nós batizamos uma pessoa, nós não batizamos para chamar a atenção de Deus. Esse é o objetivo da religião. Nós batizamos para que a nossa atenção a respeito do que está acontecendo nunca se perca. Então, nós não batizamos com água como quem diz assim, Deus, olha a Sasha. Que bobagem. Nós batizamos como quem diz assim, ela é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, de tal forma que ela nunca mais se esqueça. Não é Deus que está sendo lembrado, somos nós que estamos sendo lembrados a respeito daquilo que já é. Amém? Então, pessoal do Ministério Infantil aí, que faz muita questão de estar aqui acompanhando esse movimento, se quiser se aproximar aqui, tia Andréia, por favor. Estou vendo que você está preparada para dizer alguma coisa. É um privilégio mesmo, viu, Sasha, ver o quanto o Senhor tem envolvido na sua vida, né? E a sua entrega, e repartir com a gente, todos nós, a sua família, esse testemunho de que aquilo que o Senhor já ministrou no seu coração, que foi o que o Cláudio acabou de falar, né? Porque não só o Senhor nos adota, mas nós também precisamos ter consciência e revelar que somos filhos, que a receber a filiação do Senhor. Essa é a nossa identidade em Cristo, sabendo que Ele é nosso Pai e nós somos seus filhos. Amém? Privilégio. Amém. Que bom, coisa boa. Nós temos aqui, vocês já sabem disso, nós temos aqui uma prática, que é, ao batizar, buscar um nome para essa pessoa. E eu vou te apresentar o seu nome, que eu encontrei meditando em Deus, e talvez ele te surpreenda. Eu quero te batizar com o nome Glória. Glória tem muitos sentidos. O sentido que eu quero trazer para você, para esse nome, é brilho. Glória como quem brilha. Que por todos os lugares por onde você passar, Sasha, o brilho no Senhor seja refletido na sua face. Brilho também é beleza, brilho também é bom. Quando Deus diz que fez todas as coisas e aquilo era bom, a expressão original também é belo. Quando Jesus nos chama para boas obras, Ele nos chama para belas obras. Você tem brilho, o brilho de uma pessoa que é bela. Por isso, brilhe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu te batizo. E o seu nome é Glória. E o seu brilho traz o invisível para o visível. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meu amigo Marcos está aí? Por favor. Quem quiser tirar foto, fica à vontade. Não, minha não. Minha esposa que falou. Coisa boa, mulher ciumenta, né?
cantor não fica sem água. Muito bem. Dia muito especial, dia de irmãos Fortaleza, né? Fortaleza, dia de irmãos de Fortaleza. Mas ela é de Goiânia. É de Goiânia? Ah, é. Ah, coisa boa. Já tá falando macho, então já era. Bom, para quem não conhece, Marcos Almeida já esteve com a gente aqui algumas vezes, há alguns anos. Amigo do Paulo Júnior, evidentemente ele deixa sempre aquele abraço. Gostaria de estar aqui batendo esse papo com a gente aqui, mas está lá em Floripa, né, como ele deve ter te falado. Sim. O Marcos, alguns meses atrás, me liga e fala assim: Cláudio, seguinte, e ele solta o mineirês dele de vez em quando, é até divertido. Ele, é o seguinte, meu irmão, bom demais aí? Bom demais. Tem o pessoal do Globo Repórter está perguntando, está pedindo uma pessoa que quer conversar com um pastor aí da igreja, daí de Goiânia, porque percebeu que Goiânia tem uma quantidade muito grande de evangélicos e tal. Eu falei: Marcos, mas é com o Paulo Júnior essa conversa, tem gente muito melhor aí. Não, escuta o cara lá. Aí ele me liga, o produtor me liga, né? Eu te contei essa história? Ele me liga, aí eu falo para ele assim: Joia, você quer conversar com um pastor? Olha, tem lá um pastor lá na igreja, muito jóia, muito conhecido, o Brasil conhece bem, pastor Paulo Júnior. Ele falou: não, eu conversei com o Marcos lá e com você mesmo, que a gente queria falar. Eu falei: não, rapaz, você quer a representação de um pastor em Goiânia? Aí eu fui citando nomes mesmo, eu não estou de sacanagem, não, estou falando sério. Fui citando nomes, fui citando gente muito melhor, gente enfim, né? E aí o cara insistiu muito. Falei: então tá bom, então tá. Mas é o seguinte, a gente só tem o sábado pela manhã do dia tal para gravar. Eu falei: joia. Então vai ser numa galeria de arte. Falei: uma galeria de arte? Porque eu vou estar com um grupo lá, exatamente um grupo que se reúne para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, e a gente vai estar numa galeria de arte. O cara falou: como? Galeria de arte? Você está doido? O que você está pensando, né? Aí ele falou: desculpa, deixa eu voltar aqui no chefe. Aí voltou, me ligou uns 2 dias depois: tá bom, a gente vai lá. Mas pode ser na galeria tal? Eu falei: não, já marquei com a turma na galeria tal, na galeria Cerrado. Sugiro a vocês que conheçam, inclusive. E aí, conversa vai, conversa vem, acabaram indo. E aí, a primeira pergunta que o Chico Regueira fez lá foi: por que uma galeria? Né? E aí tem a ver com a nossa conversa. Sim. Por quê? Porque nós estávamos nos propondo no grupo lá de casa a fazer uma leitura dos profetas, que é a parte menos lida da Bíblia, exatamente porque ela não é fácil. Há uma complexidade. Lutero, quando fez a tradução para o alemão, os próximos dele diziam que ele falava assim a respeito dos profetas, principalmente os profetas menores. Ele falava assim: esse povo é muito complexo, muito confuso, eles não falam coisa com coisa, um assunto não tem nada a ver um com o outro. Meio ambíguo, né? Meio ambíguo, né? Complexo. E é mesmo. Por quê? Porque o profeta escreve através da arte. Então é essa o início da nossa conversa aqui. Mas se apresenta, se você quiser trazer uma música, inclusive, como você fez na primeira reunião aí, para poder participar, fica à vontade. Prazer demais, gente, estar aqui. O Paulo Júnior não veio, mas a gente está lá na casa dele. Está lá tomando conta lá da casa dele. Na verdade, eu vim para trazer o Joaquim, que é o meu filho, né? Achei que era por minha causa. Não, também, mas, né? Tem uma razão principal, assim, né? Que quando saiu a ideia da Amazon Mission lá, né? Que a gente nem passou o vídeo, né? Não passou o vídeo. Vai passar depois, talvez, né? Mas mais de 100 jovens, a partir de 13 anos, estão agora embarcando, né? Já estão em São Paulo, saíram daqui, estão em São Paulo em direção a Manaus. Né? Nessa logística brasileira maluca, você tem que ir para São Paulo para ir para Manaus. E quando saiu essa ideia, eu falei assim: o Joaquim tem que estar lá. Liguei para o Matheus: cara, quer um filho para você criar aí? Eu vou mandar o Joaquim para você. Não, manda para cá que vai ser bom demais. Então tudo aconteceu assim, dentro da certeza de que a nossa relação sustenta
a chegada do Joaquim, que seria uma bênção, e foi mesmo, está sendo uma bênção. A gente chegou ontem de madrugada, vindo de Fortaleza, inclusive, né? A gente passou a virada de ano lá. Quando eu falei com o Paulo Júnior que a gente estava trazendo o Joaquim, que ele nem sabia, né, que o Joaquim estava viajando com a turma, ele falou, não, fica lá em casa. E aí eu falei para o Cláudio, então amanhã você fala com a gente lá na SAL, e é um privilégio estar aqui num lugar que é uma referência não só para Goiânia, mas para o Brasil e para o mundo. Eu acho que você tem um pouco dessa noção, né? Do que vocês vivem aqui é tão especial. Na primeira reunião, o Marcelo pediu uma música, eu não cantei, ele ficou triste. Falei, né, quase que foi embora, mas eu vou cantar essa canção porque ela fala sobre poesia, ela tem um verso lá, eu estava lembrando, você antecipou a coisa, tá vendo? Que fala sobre essa relação nossa com Jesus, é uma relação que nos devolve para a poesia, né? Ela se chama De Manhã. Tá legal aí o som? Tá chegando o violão? Pode ser um pouquinho mais aqui para mim o violão. Boa. De manhã eu canto, quem sabe vai, uma nova canção pra você, amigo, do meu jeito, pois estou certo de que me ouvirá, pois você jurou que estaria perto. Perto de mim. E eu vou cantando, e Deus me abraçando, e eu vou cantando, e Deus me abraçando, vai distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia, me encosto no peito daquele que atende o meu grito, a ele todo canto. Amém. Para, 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 para. Essa parte é boa. Para, 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 e importantíssima. Para, 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 lá do início, vai. De manhã, uma nova canção pra você, amigo. Eu estou certo de que me ouvirá. Você jurou
cantando e Deus me abraçando, vai distante daquilo que eu era, sem força nem fé ou poesia. Me encosto no peito daquele que atende o meu grito. A ele todo canto, a ele todo canto. Canto perto de ti, para pa pa, para pa para, para pa 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 para. Coisa boa. Eu só queria dar um testemunho, porque esse homem aqui, ele foi boca de Deus durante um período assim, bem de vale da minha casa. Já te falei isso, não sei nem se você lembra, deve ter ouvido isso com frequência. Mas assim, no início do meu relacionamento com a Camila, assim, logo quando a gente tentou engravidar, foi um momento bem difícil, assim. Durante 12 meses, a gente passou por 4 gestações. Uau. E foi muito difícil. Muito, assim, muito. Eu lembro... o choro é até de gratidão. Porque foi muito difícil. Assim, a Camila... Eu estava sofrendo, imagina quem estava sentindo esses hormônios, essas gestações perdidas e a última foi bem difícil, porque deu para ver o fetozinho. Foi bem difícil. Nessa terceira, cara, a Camila virou assim, chegou a falar assim, será que Deus quer que a gente fique junto? Aí eu já liguei pro Paulo Júnior e falei, meu irmão, se eu tiver uma carta com você na manga, eu quero usar ela agora. Você corre aqui para casa, porque tá difícil aqui, cara. Às vezes até eu tô duvidando também. Então, assim... Mas teve uma música do Marcos Almeida que Deus deu para ele, que chama Ser Valente. E ela sustentou a gente em muitas madrugadas difíceis, sabe? E logo depois, e hoje eu posso celebrar que a minha terceira filha está nascendo agora, esse mês, em janeiro. Isso é especial para nossa casa, viu? Deus. Minha esposa vai ficar assim, revoltada, mas é porque ela tá no chá de fralda que as amigas fizeram. Mas aí depois ela vê no YouTube, tá tudo certo. Canta essa música aí pra nós. Né? Você tem coragem de não cantar? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ficar em pé depois dessa aqui. Porque... Não, e tem tudo a ver com Goiás, essa música, porque ela foi escrita, pelo menos, sei lá, 80% dessa música foi escrita em Pirinópolis, né? A história é um pouco longa, um dia eu vou contar para vocês que envolve assombração, envolve vários causos goianos, né? Ontem eu estava contando para você, acho que eu falei para o Raul também, não sei... mas, enfim, é uma música que tem esse DNA de Goiás nela, né? Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno, que segura no que eu fiz, me revirei no passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu ouvir agora.
Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo estraga, o medo e mais nada. O medo se vai, e quando eu ouço a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir o som, ouço a voz do alto a me dizer: ser valente. Vamos organizar esse coral assim, ó, vai. Ouça a voz. Quem tá do lado direito vai cantar a primeira. A me dizer: ser valente, ser valente. Continua assim, vai. Ouça a voz do alto. Quem tá do lado esquerdo vai cantar assim, ó. Ser valente, ser valente. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser valente. Eu posso ouvir, vai. Ouça a voz. Então, essa música é uma música que você não pode cantar para Deus. Não faz sentido nenhum, né? É porque às vezes eu vejo o pessoal ser valente. Na verdade, é Deus que está cantando pra gente. Acho que é por isso que essa música é tão esquisita, né? Porque... E o lance de ter duas vozes, né? Tem um... Ser valente, ser valente. É porque a gente escuta o outro cantando pra gente. E é assim que Deus fala. Deus usa a boca de gente. Também usa pedra, usa passarinho, usa... Mas que bom que Ele usa gente. Então, que bom que você trouxe essa música, cara. E é uma canção que eu não enjoo dela, porque não tem como enjoar da voz de Deus. Deus dizendo pra gente, o que falta pra gente é coragem. Não nos falta direção, não nos falta orientação. A gente sabe, na maioria das vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente usa a religião para adiar a decisão. Até de um jeito mais assim, parecendo espiritual. Vou orar mais. No próximo culto eu vou ver o que é. Será que é isso mesmo? Mas Deus já falou com a gente. Atravessa esse Jordão. Atravessa esse Jordão. Vai. Moisés já morreu. Morreu. Agora é contigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então, ser forte e corajoso, ser valente, ser valente. Vamos lá, coral. Ouça a voz do alto a me dizer: ser valente, ser
ouça a voz do alto. Ser valente, ouça a voz do alto. Ser valente, ser valente. Obrigado, Senhor. Amém. Muito bem, deixa eu ver se eu não te atrapalho daqui para frente. Eu vou trazer aqui, Marcos, alguns elementos que nós conversamos na primeira reunião e fique de novo à vontade aí para interromper, para acrescentar, para trazer uma música. Eu quero te convidar para olhar comigo o dia em que o artista e o profeta se encontraram. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 18, você vai ler junto comigo aí o dia em que Jeremias se encontra com o oleiro. Para quem não sabe, às vezes a gente fala de coisas que parecem óbvias e nem tanto. Eu estava comentando na primeira reunião, eu tenho um tio que é paraplégico, ele era do mundo da eletrônica, e num determinado momento ele decidiu que ele iria trabalhar exatamente como oleiro. Então eu era bem novo, criança mesmo, meus pais pegavam o carro e iam aqui na direção de Hidrolândia. Ele tinha uma chácara ali onde é o pedágio hoje. E era muito comum eu chegar lá e o ver como Jeremias vai ver esse oleiro. Então eu chegava lá, estava o meu tio sentado com uma roda que gira. Como ele não podia fazer isso com os pés e ele era da eletrônica, ele deu um jeito de ligar o motorzinho e colocava aquela roda para girar. Já viram essa cena? No mínimo viram do filme, do Ghost, né, que estava falando. Então a roda gira, você põe a argila, põe o barro ali e vai montando o vaso. Então acompanha comigo o dia em que o profeta foi até a casa do artista, o artista do barro, o artista da olaria, porque é um artista. Diz assim: esta palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Jeremias, levante-se, desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Eu queria fazer uma pausa aqui. Não é sem sentido, eu queria que você estivesse atento a isso. Não é sem sentido que o profeta se aproxima do artista. Por quê? Porque agora a mensagem invisível vai surgir de uma imagem visível trazida pelo profeta. Trazida pelo artista. Então o profeta vai daqui a pouco materializar algo que ele enxergou o artista fazendo. Olha o texto. Então, Jeremias falando: desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Exatamente o que eu descrevi agora há pouco, que eu vi o meu tio fazendo. Ele chegou lá e viu o artista trabalhando sobre a roda. Só que aconteceu o seguinte, versículo 4, eu queria chamar a sua atenção para uma palavra que está aí. Mas o vaso de barro que estava formando, guarda essa palavra, mas o vaso de barro que estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso, o artista o refez, moldando outro vaso. O que está aí na sua Bíblia? De acordo com a sua vontade. Ok? Essa é uma palavra muito importante sobre vários aspectos, mas eu vou continuar. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, Israel. Eu queria tocar aqui em alguns pontos e vou voltar aqui com o Marcos e vocês vão entender a conexão que eu gostaria de traçar junto com vocês aqui. A mensagem é muito simples.
Concordam? A mensagem é muito simples. O que Deus está dizendo? Vocês não são vaso, vocês são barro. E eu posso pegar o barro que são vocês e formar um vaso, de acordo com a minha vontade. Só que o que eles estavam dizendo, você vai encontrar isso mais adiante aí, se você quiser dar uma olhada, você vai encontrar o povo dizendo o seguinte: mas eles responderam, versículo 12, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Então veja, é uma mensagem simples, extremamente simples, que ganha cor, ganha cheiro, ganha tato, ganha expressão. A mensagem é simples. Olha, Jeremias, vai lá e fala para o povo que eu estou formando o barro e estou colocando nesse barro, estou dando a esse barro a forma de um vaso. Mas o que eles estão me dizendo é o seguinte: nós não queremos. Vocês estão percebendo? Absurdo. Assim, é uma coisa assim, completamente sem sentido. O barro dizendo para o oleiro: eu não quero ser vaso. Eu não quero ser desse jeito que você está me fazendo. É simples a mensagem, né? Essa é a mensagem para o povo, mas era também uma mensagem para Jeremias. Eu queria tocar nesse aspecto aqui. Quando Jeremias é chamado por Deus, e se você quiser, você olha lá no primeiro capítulo, essa é a primeira palavra que Deus usa para Jeremias. Jeremias, antes de você nascer, quando você estava lá no ventre da sua mãe, eu estou te formando. Então veja, a mesma palavra hebraica, yada, a mesma palavra hebraica que foi usada como exemplo para o povo, é a palavra que Jeremias ouviu quando ele foi chamado por Deus. Aí veja, é uma mensagem para o povo, é uma mensagem para Jeremias. Concordam? Então veja, o povo estava ouvindo a seguinte mensagem: o nosso Deus é um oleiro que está buscando fazer do barro que somos nós um vaso. E nós estamos dizendo, não queremos, nós queremos os nossos planos. E Jeremias também. São vários os textos de Jeremias, onde ele, de maneira muito honesta, de maneira muito transparente, ele diz: olha, eu não estou aguentando esse ministério. Foram 40 anos muito difíceis na vida de Jeremias. E por várias vezes ele se levanta em oração e diz assim: o Senhor me enganou. O Senhor me persuadiu. O Senhor me seduziu e eu fui enganado. Sabe o que o Senhor é para mim? Um rio que quando eu vou procurar água só tem a vala. É isso que o Senhor é para mim. E Deus está dizendo: calma, Jeremias, eu estou te formando. Porque você, Jeremias, não está pronto. Você ainda não tem a forma que eu tenho para te dar. Povo de Israel, vocês não estão prontos. Eu ainda vou formar vocês. E agora o meu ponto aqui. Eu não quero falar do povo de Israel, nem quero falar de Jeremias. Porque essa mensagem também é para nós, não é? Sim. Concordam? Por quê? Porque essa é uma palavra profética. E a palavra profética tem um ingrediente fundamental. O ingrediente que toca no eterno. Então ela servia para aquele povo, ela servia para Jeremias e ela serve para cada um de nós que está aqui. Tanto que a gente pode cantar, tanto que a gente pode... Aliás, essa é uma das músicas mais cantadas no universo cristão brasileiro. Uma música da década de 70, 60, de um cara que eu achei que fosse americano, mas é brasileiro, um senhor que está vivo ainda. Fui fazer a pesquisa, Vaso Novo. E voltando, no que é que essa palavra pode falar alguma coisa com a gente? A mim fala algumas coisas. Estava comentando na primeira reunião, uma das coisas que mais me marca, relendo essa parte da Bíblia, é que eu sou barro sendo formado por Deus. Só que tem um detalhe, que eu não gostaria, mas é assim. Eu queria que essa roda parasse. Entenderam? Eu vou repetir. Eu queria que Deus me pegasse, me colocasse no colo dele e ficasse ele quietinho, fazendo o que ele quer. Mas ele me põe aonde? Numa roda. Não era bem o que eu queria, e você? Mas é o que ele quer. Outra coisa que me chama muito a atenção
nesse visual que está aí, nessa questão que está aí, nesse universo que está aí. E isso me remete ao Novo Testamento. Eu comentei isso com vocês na semana passada. Quando Paulo fala a respeito de nós como vasos de barro, ele diz que nós somos vasos de barro, lembram? Que tem no seu interior um tesouro. Mas nós não deixamos de ser o quê? Eu queria ser de ouro, eu queria ser de mármore, eu queria ser mais forte, eu queria ser mais resistente como bronze. Mas Deus resolveu fazer com que eu fosse de barro. É muita humilhação, né? Mas é isso. Aonde eu quero chegar? Nós poderíamos continuar essa conversa, mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte aspecto: a mensagem que era para o povo de Israel, a mensagem que era para Jeremias, é uma mensagem para toda a igreja nesse período todo, e é também para mim, pode ser para você, para o Marcos e para todo mundo. Por quê? Porque a profecia tem um toque de eternidade. E aí agora eu quero voltar aqui. E por que uma música de um artista pode falar? E por que tantos testemunhos podem vir? Eu vi um grande amigo nosso falando a respeito de um momento de depressão na vida dele, o quanto ele foi tocado por uma música sua que também fala muito comigo. Uhum. Por quê? Porque o artista e o profeta tangenciam o eterno. O Marcos canta algumas músicas que não são dele, talvez você não saiba. Então ele canta, por exemplo, Tenho Sede, do Gilberto Gil. E aí eu até te mandei uma mensagem, né? Que é isso, Marcos? Você agora está cantando música do mundo? Claro que é uma brincadeira. Mas o que eu disse para ele, e algumas pessoas concordam comigo, você deve ter ouvido isso. Na sua voz, aquela letra ganhou outra expressão para mim. Paciência, do Lenine, ganhou outra expressão para mim. Aonde eu quero chegar? É que quando o artista e o profeta se encontram, há um toque de eternidade naquilo que sai. E aí, nós somos encontrados. Deixa eu abrir um parêntese importante aqui. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, veja bem, lá nos dias do primeiro século, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, para quem é que Paulo escreveu? Ou pergunta óbvia. Vou repetir, porque talvez você não esteja acreditando na pergunta. Quando Paulo escreveu para a igreja de Filipos, para quem ele escreveu? Para os filipenses. Quando Paulo escreveu para a igreja que estava lá em Roma, quando Paulo escreveu a carta aos romanos, para quem ele escreveu? Para a igreja que estava lá em Roma, os romanos. Ok? Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, para quem ele escreve? Para a igreja que estava lá em Corinto. E era uma igreja marcada por muitos dons, como a gente já sabe. E aí Paulo traz a seguinte palavra para a igreja de Corinto. Agora eu vou mudar. É para a igreja de Corinto? É também para nós? Então vamos lá. Olha a palavra que Paulo traz para a igreja de Corinto. Igreja de Corinto, busquem, se esforcem, se esmerem nas versões mais antigas, para que vocês tenham os melhores dons. E Paulo vai citando, abre um parêntese ali, vai falar do amor, fala a respeito do dom de hospitalidade, fala a respeito de vários dons. Mas Paulo faz uma exortação muito forte. Ele diz, busquem com zelo os melhores dons, em especial o de profetizar. Por quê? Porque quando há profecia, há um toque de eternidade. E quando há um toque de eternidade, nós somos transformados. Ou melhor dizendo, na expressão de Jeremias, nós somos formados. Entenderam? Quando Paulo fala a respeito disso, ele termina dizendo assim, olha só o que Paulo diz. Busquem com zelo os dons, todos os dons, mas em especial o dom de profetizar pelo seguinte. E aí, Diogo nos deu o privilégio de ser a materialização do que eu vou acabar falando. Quando o profeta e o artista se encontram e há um toque de eternidade, os homens são edificados. Os seres humanos são consolados. Os seres humanos são encorajados. Essa é a expressão de Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 14,
versículo 1, 2 e 3, depois em casa você confere. De novo, quando o artista e o profeta se encontram, a palavra que sai aí é uma palavra de eternidade. E todos nós, você goste disso ou não, temos a eternidade nos nossos corações. Então, quando uma palavra toca a eternidade, ela toca o mais profundo do nosso ser. E quando ela toca o mais profundo do nosso ser, ela tem o seguinte potencial: reconstruir seres humanos que estão destruídos, consolar seres humanos que estão procurando consolo e trazer encorajamento para os seres humanos que estão com medo. Com medo de viver. Quer acrescentar? Quer tirar? Não, eu te ouvindo de novo, né? É sempre interessante isso, porque a sua fala também é uma fala poética, né? Então, quando a gente lê poesia, a gente não sabe direito o que aconteceu ali, porque você vai tentar explicar, você não consegue. Aí você lê de novo, você entende outra coisa, né? Quem gosta de ler poesia é assim. Não é uma coisa assim já definida, né? Então, quando algumas pessoas perguntam para mim assim, o que é que você quis dizer com aquilo que você escreveu? Né? Na primeira reunião teve um irmão que me perguntou uma parte de uma letra. Aí eu falei assim, olha, eu não explico as minhas canções porque eu entendo que ela é uma palavra poética, né? E o Quintana que falava isso, nunca pergunte a um poeta o que quer dizer um poema, porque um poema sempre quer dizer uma outra coisa. E o Rubem Alves falava o seguinte, quando me perguntam o que eu quis dizer com aquilo que eu escrevi, eu respondo assim, eu quis dizer exatamente aquilo que eu escrevi. Porque se eu quisesse dizer uma outra coisa, eu teria escrito uma coisa diferente. Só que é o seguinte, é interessante, porque por se tratar de poesia, de arte, é uma experiência em si. Se você sai dela, é como se você estivesse saindo da possibilidade de entender ela, né? E a música, por ser uma obra do tempo, é o que aconteceu aqui agora. A gente tava, antes e depois de Ser Valente, a gente passou por Ser Valente, a gente sentiu um monte de coisa aqui que não tem como explicar. É uma experiência que é explicada enquanto você experimenta, né? Mas se eu puder contribuir com alguma coisa no que você falou, eu gosto de pensar nesse processo de transformação, né? É o barro que vira vaso. E eu acho que o tempo inteiro a sagrada e santa palavra de Deus está nos desafiando para esse processo de transformação. Você não nasceu assim, vai morrer assim, sabe? O lance da Gabriela lá. Você tem um processo de transformação. Você tá envolvido, né? Então, é o barro que vira vaso. É o vaso que vira fonte. Vocês lembram da mulher lá na beira do poço? Ela leva uma vasilha. Mas essa vasilha, ela é transformada, porque ela vai como aquela que quer, que tem sede, e sai como aquela que vai saciar. Então ela literalmente chuta o balde. O processo de transformação espiritual é esse processo onde o balde ambulante... Você conhece gente que é assim? Quando chega perto de você, suga, drena sua água. Porque ela está ali, é um balde vazio, aí ela vai sugando de todo mundo. Essa pessoa que deixa de ser esse balde ambulante passa a ser fonte. Aquela que vai esquecer o cântaro, esquecer o balde na beira lá da fonte e vai ser fonte na cidade. É o processo também da fome que vira fruto, né? Que é justamente aquilo que você estava falando do sentido, né? O assunto é o mesmo, mas a direção é diferente. Então, o que fez que a Eva e o Adão acreditassem na parada? Porque o assunto era o mesmo. Eu falei, deve ser verdade, ele está falando a mesma coisa. Só que eles não perceberam que estava sendo invertido o processo, né?
Eles já eram imagem de Deus. Eles nasceram para ser fruto. Nós nascemos para ser fruto. Mas aí a serpente conseguiu colocar na cabeça da gente que a gente é fome. Por isso que a gente tem que comer o fruto. E no dia que a gente comer o fruto, então a gente vai ser. E o tempo inteiro, a palavra de Deus, culminando em Jesus, está dizendo para a gente: você é fonte. Você é fruto. Só que é o seguinte, é um processo, né? E eu acho que é um processo de formação. Esse encontro nosso aqui é um encontro de formação. Se a gente pegar uma palavra que seja, uma vírgula talvez, pode mudar a vida da gente. A gente vai sair menos balde e mais fonte. A gente vai sair menos fome e mais fruto. A gente vai sair menos barro todo desengonçado e mais vaso, né? E eu acho que isso, de alguma forma, é tocar, sim, o eterno. Né? É trazer o eterno para perto da gente. E é interessante que esse processo de transformação não se dá na direção de um futuro, mas de um eterno mesmo. Gente, isso é tão doido que vocês escutam o Paulo Júnior falar sempre, o Cláudio falar sempre disso. Mas tem uma diferença muito grande entre futuro e eterno. As religiões trabalham o futuro, né? Você vai consultar oráculos, vai consultar cartas, vai consultar mapas, porque você quer ter alguma vantagem competitiva nesse mundo maluco aqui. Você não quer ficar cego no meio do tiroteio. Você quer saber, pelo menos uma pista que seja, de onde que a bala vai bater. Para você se proteger. Então você vai entregar a sua mão para a cigana ler. Você vai ir consultar um cara do tarô. Vai fazer seu mapa astral. Seja ele evangélico ou não. Perguntar para o pastor: pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Né? Porque a gente quer antecipar um futuro e a gente está ansioso, mas me parece que essa espiritualidade que a gente vê na palavra é uma espiritualidade que nos cura da ansiedade, que nos devolve para o eterno. E um jeito da gente traduzir o eterno é pensando o agora. Quando a Bíblia vai falar sobre eternidade, ela vai falar assim: no dia que se chama hoje, com um H maiúsculo. Então tem um negócio no nosso horizonte intelectual que se chama hoje. É o que a gente tem. O que a gente tem é o hoje. É o agora. É esse instante aqui. E aí eu quero compartilhar com vocês, eu acho que eu posso contribuir melhor cantando, uma canção inédita que se chama Mística. Não se assuste com esse nome, não é a mística do X-Men, né? E também não é uma mística de misticismo, é a mística segundo as nossas tradições, lindas tradições cristãs, que pensam uma espiritualidade mais dos afetos, uma espiritualidade do corpo. Aqui não, né? Em outras comunidades, né, os crentes esqueceram que ele tem corpo, né? Que ele sente cheiro, que ele tem tato, que ele tem paladar, né? Que ele tem audição, visão. Então eu fiz uma música sobre os 5 sentidos e como que esses 5 sentidos alcançam esse eterno, tá? Então vamos viajar comigo. E a letra é o seguinte, eu quero ensinar para vocês. É muito simples, é uma meditação, tá? Pode filmar, não tem problema não. Ali vai filmar, mas vocês não filmam não, né? Vamos aproveitar esse agora, porque quando você pega o celular já era, né? Aliás, isso é uma coisa interessante. Como a gente quer muito capturar o agora, a gente acha que filmando a gente vai estar experimentando agora. Aí que você se ausenta
né? Então, vamos ficar juntinho aqui. Eu vou ensinar para vocês. De primeira, vocês vão pegar, né? Inclusive as crianças. Ela é assim, ó. Sabe aquele instante, quando eu falo instante? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante, aquele acorde tenso que compõe a obra? É ali que Deus mora. E agora também, agora. Sabe quando eu posso sentir o teu cheiro? Aquele raro instante quando eu te vejo? É ali que Deus mora. Sabe quando eu toco a tua pele preta, aquele nosso tempo preparando a mesa? É ali que Deus mora. E agora também, agora. É isso. Agora com melodia, né? É uma música inédita, então não tem no Spotify, não tem em lugar nenhum, só tem agora. Sabe aquele instante quando eu falo instante? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante, aquele acorde tenso que compõe a obra? É ali que Deus mora. E agora também, agora também, agora. Sabe quando eu posso sentir o teu cheiro? Aquele raro instante quando eu te vejo. É ali que Deus mora. Sabe quando eu toco a tua pele preta? Aquele nosso tempo preparando a mesa. É ali que Deus mora. E agora também, agora também, agora. Lá do início, hein? Uma oitava acima. Sabe aquele instante quando eu falo instante? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali, vai, que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante, aquele acorde tenso que compõe a obra? É ali que Deus mora. Agora também, agora também, agora. Sabe quando eu posso sentir o teu cheiro? Aquele raro instante quando eu te vejo. É ali que Deus mora. Sabe quando eu toco a tua pele preta? Aquele nosso tempo preparando a mesa. É ali que Deus mora. E agora também, agora também, agora. Coisa linda. E
sem a gente combinar, né, Cláudio? A gente não combina nada, na verdade, né? É dia de ceia, né? Então eu vou cantar uma última vez com vocês, que isso foi um grande ensaio, enquanto distribuem o pão e o vinho em miniatura, né? E tem um detalhe nessa música que é o seguinte: eu mostrei para um amigo, professor lá da PUC Campinas, professor de letras e filosofia. Ele falou assim: eu gostei muito dessa música. E gostei também porque tem um negócio difícil demais, gente, que é falar sobre o agora, né? De repente ele já passou. Sabe aquele instante, quando eu falo instante? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali. Né? Já não é mais um aqui, né? Mas, quando eu falo no final, ele falou assim: cara, eu gostei demais desse final porque você tentou ludibriar o tempo, enganar o tempo, prolongando o agora, né? Agora, onde Deus mora, agora, tipo assim, chegando esse agora. Então a gente vai caprichar agora pra valer, lá do início. Vai lá, hein? Sabe aquele instante, quando eu falo instante? Exatamente agora, quando eu disse agora. É ali que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante? Aquele acorde tenso que compõe a obra. É ali que Deus mora. Agora também, agora também, agora. Sabe quando eu posso sentir o teu cheiro? Aquele raro instante quando eu te vejo. É ali que Deus mora. Sabe quando eu toco a tua pele preta? Aquele nosso tempo preparando a mesa. É ali que Deus mora. Capricha nesse agora. Agora também. Agora. Agora também. Agora. Agora. Agora também. Agora. Agora também. Agora. Trem bom. Muito bem. Todos estão com os elementos aí, espero. Uma das questões mais importantes no encontro entre o profeta e o artista é que nós somos levados a trabalhar a subjetividade. Num determinado momento do ministério de Jesus, ele diz assim: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. A maior parte das pessoas que ouviram isso deixaram a Jesus nesse instante, nesse agora. Por quê? Porque as pessoas que estavam ouvindo foram literais naquilo que Jesus disse e não alcançaram a subjetividade daquilo que ele queria dizer. Veja, as pessoas olharam para aquilo e falaram assim: há um texto no Antigo Testamento dizendo que nós não devemos tomar sangue. E há mesmo. O texto é objetivo em dizer isso. Só que aquele não é um sangue qualquer, aquele não é uma carne qualquer. Ninguém estava falando em dar uma mordida em Jesus. Ninguém estava falando em ser um vampiro em Jesus. Não era esse o ponto.
é que as pessoas, infelizmente, foram limitadas na sua racionalidade. Presta atenção nisso. Presta bem atenção nisso. O encontro entre o artista e o profeta faz com que a gente vá além da nossa racionalidade. E aí eu tenho que te dizer, te falando como engenheiro, te falando como quem é da área de exatas, te falando como quem trabalhou matemática muito mais do que eu deveria ter trabalhado. Eu queria ter estudado menos matemática, ter estudado mais história. Eu queria ter estudado menos física e conhecer um pouco mais de geografia, mas infelizmente essa foi a minha vida. E ao estudar tanta matemática, física, tanto algoritmo, eu ingenuamente fui enganado durante muitos anos da minha vida, entendendo que o máximo é a racionalidade. A racionalidade é fundamental, mas ela é limitada. A subjetividade que vem através da arte, da poesia, da música, do quadro, da gastronomia, da escultura, do teatro, do cinema, ela nos leva para além da racionalidade. E aí, momento de ceia, é um momento em que nós vamos fazer isso, porque é onde nós vamos trabalhar questões que são subjetivas. Ora, ninguém tem ingenuidade de pensar que isso daqui é um pedaço do corpo de Jesus. E nunca foi esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus foi nos ensinar a respeito de questões subjetivas, como, por exemplo, o seguinte, Marcos, vou compartilhar com você aqui agora algo de quem eu sou. Que tal você compartilhar comigo algo de quem você é? Então, que tal? Você está aí, que tal você compartilhar com alguém algo que é você? E que tal você receber o compartilhar de alguém que é dele próprio? Pode ser? Compartilha com alguém aí o pão que está aí na sua mão. Vou compartilhar. Amém. Toca mais uma música. Deixa eu perguntar. E agora o sangue que é símbolo de vida. É evidente que nós sabemos que isso não é vinho, é evidente que nós sabemos que isso não é sangue, mas beba como quem interioriza a vida que isso representa, em nome de Jesus. Acabei de falar com o Marcos, ele está com medo do horário. O que você acha? O que você gostaria de fazer? Então faz você isso, pode ser? Você conhece o Silvério, não conhece? Da Koinonia, banda Koinonia? O Paulo Júnior me deu um problema assim, né? Chama ele, conversa o Júnior. Ele vai botar o voto, vai botar o tempo. Gente, tá bom. Hoje é um dia de festa, um dia de gente visitando a gente de diversas partes do Brasil, de Fortaleza, por exemplo, né? De Belo Horizonte. A Débora não está aqui, mas estaria representando os capixabas, né? Aí, e a gente tem também gente daqui, né? Silvério está aqui com a gente? Que tal, Silvério, você compartilhar um pouco com a gente aqui da sua história, da sua música, da sua arte, da sua profecia, daquilo que Deus tem te entregado? Posso tomar a ceia? Vocês me aceitam aqui no Pentecostal pode tomar ceia aqui? A gente tem aceitado até gente boa. Glória a Deus. Pá, quem sou eu, cara, para cantar alguma coisa ou falar alguma coisa? Ele foi meu aluno no Carlos Chagas, não tô que eu tô velho. Me chamou de velho também, né? Olha o tanto que eu tô velho. Cadê o Marquinho? Ó, como é que eu vou cantar depois que o Marcos cantou, gente? O Marcos é filho nosso, né, Marcos? Né? Se fosse de gerações, né? Marquinho é neto já, né? Ouvi o Marquinho, eu procurava uma banda mais intelectual, porque eu tenho esse trabalho de adoração e tinha muita dificuldade de colocar umas músicas mais intelectuais dentro do Koinonia. Então eu compunha para mim, mas não gravava. E são muito parecidas com as músicas do Marcos. Então um amigo chegou para mim e falou assim:
um membro da igreja lá de Copacabana, que eu tinha aberto uma igreja em Copacabana, falou assim, olha, tem o Palavra Antiga. O Palavra Antiga você vai gostar, é a banda que você vai gostar. Olha que coisa. Aí eu estou morando em Belo Horizonte e o pastor Jorge Linhares falou assim, Silvério, passa aqui, tem 2 ingressos para assistir Flamengo. É claro que eu sou flamenguista, como 90% dos brasileiros. Sou inteligente, sou flamenguista. E o pastor Simonton, sogro dele... Essa é a sua esposa? Não. Cadê a esposa dele? O Simonton, sogro dele, é meu amigo. Aí eu peguei o pastor Simon, que era cruzeirense, e era a semifinal da Libertadores. Né? Rápido, né? Aí eu tô lá na torcida do Cruzeiro, caladinho para não apanhar. E o Simon torcendo, porque o Cruzeiro ganhou de 1-0, né? E eu caladinho lá. Então eu conto com o Marcos Almeida aqui agora. Fala lá. Quer orar por nós aqui, entregar esse momento? Quer deixar o quê aqui com a gente? Fique à vontade. O que vocês querem? Uma palavrinha de 5 minutos ou uma música? Ô Marquinhos, acompanha eu aí, cara. Vamos lá. Se você lembrar. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ele é maravilhoso, estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. A outra mais conhecida, para adorar. Para adorar. Diga comigo. Para adorar, para adorar, para adorar. Tenho que aprender. Tenho que aprender a ouvir. Mesmo sendo que não quero. E ainda assim abrir meus lábios para adorar, para adorar, para adorar, para a que vocês mais conhecem. Ouve-se o júbilo de todos os povos,
os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se os brados de vitória. O dia do Senhor chegou. Agora em pé! Ouve-se em todos os povos de pé! Que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aê! Obrigado, meu irmão. Olha, gente, todas essas músicas, se vocês não sabem, os mais novos aqui, as músicas, além de as músicas do Asaf, do Ademar, as músicas mais cantadas no país nasceram em Goiânia, nos anos 80. 80 e 90. É isso. Algumas nossas e muitos de outros irmãos. Amém? Amém. Goiânia é terra do avivamento. Uma boa semana a todos vocês. Que Deus os abençoe.